vem aí um negócio bem interessante, porque a própria ideia da igreja, eu não vou colocar a igreja católica, eu acho que rotula muito, é meio antiético, né? Mas a própria ideia de igreja que a gente teve aí por mais de um milênio, que vem numa soma de Estado com igreja. E como a maioria do povo era de uma cultura helenista, eles forçam o cristianismo a virar uma coisa helenista. Hoje, se você for numa igreja protestante, você também vê que você precisa aprender coisas da filosofia grega para entender a Bíblia. Entendi. Tem um livro muito interessante da editora Paulus que chama Filosofia para Entender Teologia. E lá diz, a teologia cristã é a soma da Bíblia com a filosofia grega. Só que as duas coisas são incompatíveis, na minha opinião. Sim, porque a filosofia grega era a parte religiosa dos gregos era totalmente pagã, né? Completamente pagã. Entendi, faz sentido. Até por isso que a gente tem tanta coisa que, de certa forma, vem do paganismo, né? Festas e coisa Sim. e tal, que foram, em tese, incorporadas pelo cristianismo, mas têm origem pagã, né? Exatamente. Isso é o que vai acontecendo. Porque o que estava rolando mais ou menos naquele momento? O Estado romano ele começa a falir e ruir. Embora ele ainda esteja numa partezinha lá, chegando em ascensão, ele estava chegando no auge. E era um Estado que não deixava o cristianismo ser religião. O Estado é tão bom que ele diz qual religião você pode ter ou não. Tem as religolícitas, agora eu não lembro se era o mesmo, se era esse termo certo, vai falhando algumas coisas, mas tinha um quadro de religiões que eram lícitas e o cristianismo não fazia parte. Então, tanto que você vê nos relatos bíblicos, as primeiras reuniões de assembleia, vamos botar assim, reuniões, um culto, alguma coisa, eles são feitos em casa, porque você não podia fazer num prédio alguma coisa porque era proibido. Os cristãos foram perseguidos, né? Bastante, bastante. Até o momento que você tinha mais cristão do que pagão no Império. E aí, o Estado, para se ver sobrevivendo, o que ele faz? Ele começa a pagar e dar cargos públicos para pessoas que eram ligadas à igreja. E começa uma hierarquia que nem o governo dentro da própria igreja cristã. E começa a ter um envolvimento dessas coisas. Mas espera aí, mas então você está me dizendo que a organização hierárquica da igreja surgiu, na verdade, do Império Romano, é isso? Mais ou menos isso. Por isso, se você for ver na Bíblia, quando Cristo ele funda uma igreja, tem os apóstolos, só que você não vê em momento nenhum que ia ter uma sucessão apóstolo. Não tem em momento nenhum isso. E o que você vê são dois cargos que Cristo coloca, que é o ancião e o diácono. O que hoje pode traduzir talvez como pastor, o padre, alguma coisa assim, mas era um ancião, ele era a tradução ao pé da letra seria o overseer, o observador da igreja, aquele que vê se aquela congregação, aquele grupo de pessoas se reúne, tá tudo ok, mas alguém para ajudar, e o diácono que é para ir até os lugares em que as pessoas talvez não pudessem ir na igreja. Tinha alguém doente, o diácono ia até lá, dependendo do caso, levava o ancião. Mas a própria estrutura ela é uma coisa moderna que vem importada da ideia romana. E com isso vem uma série de problemas. Vem uma série de problemas.